A neurociência da autoridade interior. Como transformar obstáculos em poder real. Você já teve a sensação de que a vida estava acontecendo contra você? Um problema financeiro, uma decepção, uma traição, um projeto que não deu certo, uma pessoa que disse algo que feriu você. E de repente, parece que você perdeu o controle da própria vida. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você encara tudo isso. E se o verdadeiro poder não estiver em controlar o que acontece, mas em controlar quem você se torna diante do que acontece? A maioria das pessoas vive no modo reativo. Alguém provoca, ela reage. Algo dá errado, ela se desespera. O mundo muda e seu estado emocional muda junto. Os antigos estoicos já ensinavam que não controlamos todos os acontecimentos, mas podemos trabalhar nossa resposta a eles. E hoje, a neurociência nos ajuda a entender por que essa mudança de resposta é tão poderosa. Neste vídeo, você vai descobrir como desenvolver aquilo que eu chamo de autoridade interior, a capacidade de permanecer consciente, firme e direcionado mesmo quando a vida não acontece como você gostaria. Porque talvez o obstáculo que está diante de você não tenha vindo para destruir sua força. Talvez ele tenha vindo para revelar uma força que você ainda não descobriu. Autoridade interior não significa mandar nas pessoas, não significa controlar o mundo, e muito menos fingir que nada dói. Autoridade interior é soberania emocional. É conseguir olhar para uma situação difícil e dizer: eu não escolhi esse acontecimento, mas ainda posso escolher a maneira como vou responder a ele. Imagine duas pessoas recebendo a mesma notícia ruim. Uma imediatamente entra em pânico, imagina o pior cenário, reage impulsivamente e passa horas alimentando pensamentos negativos. A outra também sente medo, também sente dor, mas faz uma pausa, respira, observa o que está acontecendo e pergunta: qual é a próxima atitude inteligente que depende de mim? Essa pequena pausa pode mudar tudo. Quando somos ameaçados ou submetidos a uma situação de estresse, circuitos cerebrais envolvidos na detecção de ameaça e na resposta emocional podem ganhar prioridade. Ao mesmo tempo, regiões do córtex pré-frontal participam de processos como planejamento, avaliação e controle da resposta. Ou seja, desenvolver autocontrole não é simplesmente pensar positivo, é treinar a capacidade de criar espaço entre o estímulo e a resposta. Epicteto ensinava uma ideia central do estoicismo. Não são simplesmente os acontecimentos que determinam nosso sofrimento, mas a maneira como julgamos esses acontecimentos. E aqui está uma das maiores descobertas da autoridade interior. Seu valor não precisa subir quando alguém elogia você e cair quando alguém critica você. Seu valor não precisa depender do saldo da sua conta, nem da aprovação de alguém, nem de um resultado específico. Você pode desejar profundamente alguma coisa e, ao mesmo tempo, não entregar sua paz completamente a ela. Isso é autoridade. Marco Aurélio escreveu uma ideia extraordinária. O que impede a ação favorece a ação. Pense nisso. Aquilo que está bloqueando seu caminho pode também estar desenvolvendo a capacidade necessária para atravessá-lo. Você queria crescer, mas encontrou rejeição. Queria prosperar, mas enfrentou uma perda. Queria tranquilidade, mas precisou lidar com conflitos. Queria avançar rapidamente, mas a vida colocou uma demora diante de você. É natural perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas experimente trocar a pergunta. Pergunte: o que esta situação está me obrigando a desenvolver? Talvez seja disciplina, talvez coragem, talvez paciência, talvez capacidade de dizer não, talvez inteligência emocional, talvez seja simplesmente aprender a continuar mesmo sem ter todas as respostas. Esse é o espírito do amor fati.
Não apenas suportar aquilo que acontece, mas aprender a trabalhar com a realidade, em vez de desperdiçar energia desejando que ela fosse diferente. E existe uma conexão importante com a neurociência. O cérebro é plástico. Ele muda com experiências, aprendizagem e repetição. Isso significa que, quando você pratica uma nova maneira de responder aos desafios, você não está apenas tendo um pensamento bonito. Você está treinando um comportamento. Toda vez que você escolhe uma resposta mais consciente, em vez de uma reação automática, está fortalecendo uma nova possibilidade de comportamento. O desafio, portanto, pode se transformar em treinamento. O obstáculo deixa de ser apenas um muro e passa a ser uma academia para a sua mente. Agora chegamos a uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo, a dicotomia do controle. Divida mentalmente qualquer problema em duas categorias. Primeiro, o que depende de mim? Minha intenção, meu esforço, minhas escolhas, minha preparação, minha atitude, minhas palavras, minha próxima ação. Depois, o que não depende de mim? A opinião das pessoas, o passado, o comportamento dos outros, o tempo exato de determinados acontecimentos, o resultado final de muitas situações. E aqui está o erro que rouba a energia de milhões de pessoas. Elas tentam controlar a segunda categoria. Você não consegue controlar o que alguém pensa sobre você, mas pode controlar como vai se comportar. Você não consegue controlar o resultado de todos os seus esforços, mas pode controlar a qualidade do esforço que coloca hoje. Você não consegue obrigar alguém a reconhecer seu valor, mas pode parar de negociar seu valor com essa pessoa. Quando você tenta controlar o incontrolável, sua mente fica presa em um ciclo de preocupação. Quando você retorna sua atenção para aquilo que realmente depende de você, recupera energia para agir. Autoridade interior é saber onde colocar a sua energia. Agora vem uma ideia que pode parecer contraditória. Deseje com intensidade, mas não com desespero. Existe uma diferença enorme quando você acredita: eu preciso que isso aconteça para finalmente ser feliz. Você coloca sua estabilidade emocional nas mãos do resultado. Mas quando você pensa: eu quero isso, vou fazer minha parte, porém, minha paz não depende exclusivamente disso, você recupera sua liberdade. É o desejo acompanhado de desapego. Você continua trabalhando, continua tentando, continua criando, continua acreditando, mas não transforma um único resultado em prova do seu valor. Por isso, quando estiver diante de algo que deseja muito, experimente dizer: isso ou algo melhor para mim. Não como uma desculpa para ficar parado, mas como uma forma de liberar a necessidade de controlar exatamente como a vida precisa acontecer. Você faz a sua parte e permite que o resultado seja maior do que a sua expectativa. Agora vamos transformar tudo isso em uma prática simples. Quando algo tirar você do eixo, faça 3 movimentos. 1. A pausa de 60 segundos. Antes de responder uma mensagem, antes de fazer uma ligação, antes de tomar uma decisão no calor da emoção. Pare, respire lentamente, observe seu corpo, observe a raiva, observe o medo, observe a ansiedade. Não tente expulsar a emoção, apenas reconheça: estou sentindo isso, mas não preciso obedecer automaticamente a isso. A emoção é uma informação, ela não precisa ser o seu comandante. Durante esses 60 segundos, você cria espaço para escolher sua próxima ação, em vez de simplesmente repetir um padrão automático. 2. O inventário de gratidão. Agora faça uma segunda coisa. Pense em 3 coisas que ainda estão presentes na sua vida e pelas quais você pode ser grato. Pode ser algo enorme ou algo extremamente simples. Uma pessoa, uma oportunidade, sua capacidade de recomeçar, uma refeição, um lugar seguro, um novo dia. Gratidão não significa negar os problemas.
Você não precisa dizer, está tudo perfeito. Você pode dizer, existem problemas na minha vida, mas eles não são a totalidade da minha vida. Essa mudança de atenção pode ajudar a interromper o ciclo de ruminação e ampliar sua percepção sobre aquilo que também está funcionando. 3. Ação inspirada. E, finalmente, haja. Não espere sentir confiança absoluta. Não espere eliminar todo o medo. Não espere possuir todas as respostas. Pergunte, qual é a menor ação útil que posso realizar agora? Uma ligação, uma decisão, uma página escrita, uma caminhada, um pedido de desculpas, uma inscrição, uma conversa, uma nova tentativa. Movimento gera informação, e informação gera clareza. Você não precisa enxergar todo o caminho. Precisa apenas enxergar o próximo passo. Agora quero deixar você com 2 hipóteses importantes. Hipótese 1. Bloqueio por hipervigilância. Talvez você esteja tentando controlar tanto o como. Tudo vai acontecer que acabou perdendo energia para realizar o que realmente depende de você. Você pensa demais, analisa demais, prevê todos os cenários, tenta eliminar qualquer possibilidade de erro. E enquanto espera a certeza perfeita, a vida continua passando. Nem todo planejamento é ruim, mas existe um momento em que planejamento deixa de ser preparação e vira paralisia. Então pergunte, estou me preparando para agir ou estou usando a preparação para evitar agir? Hipótese 2. Identidade de vítima. Existe também uma armadilha silenciosa, começar a construir sua identidade em torno daquilo que aconteceu com você. Eu sou assim porque me fizeram isso. Eu não consigo porque a vida nunca me ajudou. Eu seria diferente se aquela pessoa não tivesse aparecido. Talvez tudo isso tenha acontecido. Talvez você realmente tenha sido ferido. Mas existe uma diferença entre reconhecer a sua história e entregar a ela o comando do seu futuro. Você não precisa negar o passado. Você precisa parar de permitir que o passado escreva sozinho os próximos capítulos. E é aqui que entra a ideia de ação sem esforço. Não significa não fazer esforço. Significa parar de lutar internamente contra cada realidade que você não pode mudar. Você age com firmeza, mas sem desperdiçar sua energia em resistência inútil. Durante as próximas 24 horas, faça um experimento. 1. Desafio de 24 horas, sem reclamação. Sempre que perceber uma reclamação surgindo, pare e transforme-a em uma pergunta. O que isso está tentando me ensinar? Se alguém decepcionou você, o que isso me ensina sobre meus limites? Se algo deu errado, o que posso fazer diferente? Se um plano foi frustrado, qual é a próxima possibilidade? Não transforme isso em pensamento mágico. Transforme em investigação consciente. Amanhã, antes de tocar no celular, respire profundamente e diga: eu sou o autor da minha história. Eu controlo minha mente, não as circunstâncias. Eu faço a minha parte e libero aquilo que não depende de mim. Repita isso não como uma fórmula mágica, mas como um compromisso. Um compromisso de assumir responsabilidade por aquilo que realmente está em suas mãos. E agora eu quero fazer um convite. Se você está pronto para parar de entregar sua paz às circunstâncias e começar a desenvolver sua autoridade interior, escreva nos comentários: eu sou o autor da minha história. Não escreva apenas por escrever. Use essa frase como uma decisão. E se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal Acendendo Sua Luz Interior, porque aqui nós vamos continuar explorando como transformar consciência em ação, dor em aprendizado e obstáculos em força. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece, mas pode aprender a controlar a maneira como responde. E muitas vezes é exatamente aí que começa o seu verdadeiro poder. Acenda sua luz interior e assuma novamente a autoridade
sobre a sua própria vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu comentário e seu like. Isso faz com que o algoritmo distribua para mais pessoas essas mensagens e nos estimula a fazer mais por todos nós. Paz e luz no seu caminho. Até o próximo vídeo.